Grande juventude! E aí, jovens, tudo certinho? Só naquela tranquilidade? Queridos e queridas, eu sei que já faz um tempinho, mas o que importa é que estamos aqui agora e estamos aqui para falar sobre o quê? Claro, né? Sobre obras literárias. E o bate-papo da vez é o livro Caminho de Pedras, da escritora brasileira Raquel de Queiroz. Um romance intenso, super ultra crítico, enfim. Vamos dar uma olhada então no que a Raquel de Queiroz tem para dizer pra gente nesse romance. Pessoal, hoje eu preciso falar de uma outra coisinha super rápida e é uma novidade aqui no Leio Logo Escrevo. Já estão online, já estão disponíveis os materiais autorais Leio Logo Escrevo do nosso curso de aprofundamento em obras literárias. Pois é, as análises que você encontra aqui no YouTube são análises que sim, vão te ajudar pra caramba e essas análises vão continuar, elas não vão parar, mas para você que quer se aprofundar, você tem então essa opção agora dos materiais extra. Eu tenho trabalhado muito para criar materiais muito legais para vocês e disponibilizar por um valor super mega acessível para todos e todas que quiserem se aprofundar. Lembra, pessoal, essas análises aqui do YouTube te dão um overview, né? Uma visão ali de cima que, como eu disse, vai te ajudar muito, mas pela própria dinâmica aqui do YouTube, a gente não tem tempo suficiente para se aprofundar, porque senão o vídeo ia ficar com 5, 6 horas de duração. É por isso, então, que tem diversos materiais agora, como listas de exercícios, tanto objetivos, né, exercícios de múltipla escolha, quanto exercícios discursivos, todos eles com gabarito. Os exercícios objetivos têm gabarito comentado, exercícios inclusive 100% originais, 100% autorais, todos os exercícios criados por mim, não peguei nenhum exercício que você vai encontrar aí na internet, nenhum, só exercícios autorais. Além disso, você também tem fichamento com os principais pontos do livro, um breve resumão da narrativa para você relembrar alguns pontos, e para você ter acesso facilmente, eu vou deixar o link para todos esses materiais na descrição desse vídeo então. E além disso, se você quiser, você também pode apontar aí qualquer celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela agora. Não perde essa oportunidade, são diversos materiais, repito, para te ajudar a se aprofundar então nas obras literárias e mandar bem demais nos seus vestibulares. Tamo junto, te espero lá e vamos continuar trocando ideia por aqui então. Bom, jovens, tem um detalhezinho aqui já importantíssimo pra gente de antemão. Nós temos que pensar, temos que lembrar que a Raquel de Queiroz fez parte da chamada segunda geração modernista, ou também conhecida como geração de 30. E quais são as principais marcas dessa geração? Ó, eu vou fazer um resumo aqui super rápido. E por quê? Porque tem vídeo aqui no canal sobre as gerações modernistas no Brasil. E é claro que tem um vídeo específico só para falar sobre a segunda geração. Tô deixando o card aqui para você, ou aqui. Eu nunca lembro exatamente qual lado em que o card aparece, mas ele acabou de aparecer aí para você. Dá uma olhadinha lá que é bastante importante. Mas resumidamente, a geração modernista, conhecida como geração de 30, ou seja, né, os autores que escreveram ali entre 1930 e 1945, ficou conhecida, pessoal, pelo forte engajamento social, pela forte crítica, pelo forte engajamento político. Sim, eram autores diretamente envolvidos em várias questões políticas, autores que se filiaram a partidos políticos específicos. A maioria esmagadora dos autores se filiaram, pessoal, a partidos de esquerda, mais especificamente ao Partido Comunista, né, brasileiro, na época, né, ali em meados de 1930, né, da década de 1930. Então, só por saber disso, você já sabe, e se você pensar nisso, você está pensando corretamente, você já sabe que você vai se deparar aqui com um romance absolutamente sociopolítico do ponto de vista da ideologia, da crítica, das denúncias, e sim, pessoal, um romance super esquerdista. Tá? Então o viés desse romance aqui é sim de esquerda. Então a gente tem que lembrar mais ou menos que ali na década de 1930 o Brasil passava pelo governo que ficou conhecido como Estado Novo, né? Foi se moldando até ser de fato instalado ali ao longo da década de 1930. Então a gente está falando de uma política varguista. Muitos escritores, muitos autores que se identificavam, né, com ideologias políticas de esquerda escreviam contra a política ditatorial de Getúlio Vargas à época.
Raquel de Queiroz foi uma dessas autoras. Depois ela rompe com essas ideologias, ela meio que abandona, né? Ela se filia ao Partido Comunista, depois ela vai se desfiliar, digamos assim, enfim. E aí são outras polêmicas, outras questões que talvez nem caibam aqui agora, né? Mas é importante pensar que sim, esse livro vai por esse caminho. É um livro de crítica sociopolítica, de engajamento sociopolítico muito forte. Esse livro, pessoal, foi publicado no ano de 1937, então tá bem lá no meião, né, da segunda geração do modernismo brasileiro, que, repito, foi então de 1930 a 1945, tá? Muitos de nós, quando pensamos nessa geração, pensamos somente nos romances, nos livros chamados regionalistas. E sim, tivemos muitos romances regionalistas aqui, tá? Esse romance tem um quê de regionalismo? Até tem, pessoal, porque de fato ele vai se afastar ali daquele eixo Rio-São Paulo que tanto dominou a literatura brasileira por tantas décadas, tá? Então tem esse quê de regionalismo, mas cuidado, tá? Cuidado. Quando nós pensamos em romances regionalista, nós pensamos normalmente em romances rurais, né? Romances que têm como pano de fundo um ambiente, uma ambientação rural, uma ambientação fazendeira. Não é o caso aqui. Aqui nós temos um romance urbano. E nesse ponto já cabe a mim falar então um pouco sobre o espaço. Pessoal, tudo aqui vai ter como pano de fundo a cidade de Fortaleza, no Ceará. Cidade da própria autora, então ela fala com muito conhecimento de causa aqui, tá? Então, romance urbano e tudo acontece em Fortaleza. E o narrador desse livro é super fácil também, pessoal. Aqui a gente tem um clássico narrador em terceira pessoa onisciente. Tá? Então o narrador aqui não é personagem, ele tá de fora, vendo tudo acontecer e conta pra gente, tá? O que tá acontecendo. Pelo fato de ele ser onisciente, ele não conta pra gente só o que os personagens fazem. Mas lembre-se lá, né? Um narrador onisciente também consegue nos contar tudo o que os personagens sentem, pensam, os seus desejos, as suas frustrações, os seus medos, tá? Então é esse clássico narrador em terceira pessoa onisciente. Já do ponto de vista do tempo, pessoal, é bem tranquilo. Imagina que nesse livro tudo vai acontecer em meados da década de 1930. Ou seja, o tempo da narrativa é contemporâneo ao tempo, né, à data de publicação. Isso traz muita verossimilhança ao livro, tá? Lembra que verossimilhança é aquela capacidade que a narrativa tem de ser crível, né, de te convencer. Lembra também que esses autores, né, os autores da segunda geração modernista, ficaram conhecidos também como neorrealistas, tá? Ou seja, eles usavam essa verossimilhança a favor deles, justamente para trazer muito mais verossimilhança, muito mais realidade, muito mais credibilidade às críticas sociais que eles fariam então em seus livros, tá? Então tudo aqui se passa de maneira contemporânea a toda a problemática que atingia o Brasil à época. Governo autoritário, Getúlio Vargas e as suas políticas super polêmicas, super autoritárias, e esses autores criando narrativas com personagens que na verdade tentavam traduzir muito do que acontecia na própria sociedade brasileira naquele período. E lembre-se, pessoal, de que nesse período vários escritores foram presos pelas forças policiais instaladas na época, as forças policiais varguistas. Nós falamos aqui, por exemplo, de Jorge Amado foi preso, Graciliano Ramos foi preso, o doutor Dionélio, né, Dionélio Machado foi preso também, e ela, Raquel de Queiroz, também foi presa, tá? E pessoal, a acusação era sempre a mesma: ligação com o Partido Comunista ou com ideais comunistas, tá? Isso aconteceu também com a Raquel de Queiroz. E olha que interessante, diversos personagens ao longo desse livro também serão presos, né? Por quê? Porque estavam ali protestando, porque estavam tentando agitar uma greve, enfim, por ligações com ideais comunistas, ou pelo menos suspeitas de ligação com esses ideais super controversos, tá? Perceba então a questão da verossimilhança já aparecendo aí pra gente. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês um personagem com mais detalhes, né? Já falo o nome dele, mas já adianto que um carinha vai chegar em Fortaleza, ele vai partir do Rio de Janeiro para chegar em Fortaleza com uma missão, que é organizar uma espécie de grupo, de movimento de caráter comunista, uma espécie de célula comunista em Fortaleza, tá? No Ceará. Porém, esse cara é um intelectual.
E, já vai dar um embate logo de cara. Ele chega ali querendo falar no grupo, né? Eles fazem tudo às escondidas. Ele chega ali querendo falar no grupo e tal, mas o grupo tem muitos operários e os operários não estão muito afim de ouvir esse cara. Tá? A gente já tem aqui o famoso conflito de classes. E sim, pessoal, inclusive a palavra classe, né, e outras palavras, já vou falar sobre isso, várias palavras aí do jargão da esquerda, do jargão comunista, tá? Várias palavras vão aparecer aqui. Tá? E uma delas é luta e a outra é classe. Tá? Então a luta e a classe, ou as classes, né? A luta e as classes. E aqui os intelectuais e os operários vão aparecer no romance como classes distantes. Elas precisam se unir para fazer a coisa acontecer, mas os operários não estão muito afim de ouvir esses intelectuais não, tá? Que chegam ali, causando, enfim, pensam que mandam em tudo sem conhecer a real luta do operário. Então olha só já a autora trazendo pra gente a ideia de que não, ideologias comuns, né, ideologias uníssonas não trazem necessariamente pensamentos uníssonos. Né? Uma mesma ideologia pode trazer diversos vieses, tá? E isso muitas vezes gera treta. Olha que interessante, e vamos ver mais ou menos agora como isso acontece na narrativa. Tudo começa já com um cara chamado Roberto que está chegando em Fortaleza. A gente sabe que o nome dele é Roberto, a gente sabe que ele está vindo do Rio de Janeiro, ele está ali numa praia em Fortaleza, Ceará. Parece que ele quer encontrar alguém. De fato, ele vai encontrar um outro cara, tudo é meio sorrateiro, então a gente já percebe que talvez esse Roberto esteja devendo alguma coisa ou se escondendo de alguém, enfim, tudo é muito sorrateiro. Eles fazem tudo com muito cuidado. E rapidamente a gente já entende então que esse Roberto foi convidado, digamos assim, para realizar essa missão, então, de instalar, de fazer esse movimento comunista, esse movimento de caráter esquerdista, acontecer de fato ali em Fortaleza, nessa década de 1930. Não se esqueça que o governo instalado na época foi o primeiro governo, então, do Getúlio Vargas, né, bastante ditatorial. E essa galera queria, então, se reunir para criticar, para denunciar, para fazer valer a voz do povo, a voz do operariado. Mas o cara que chega de fora, o tal do Roberto, é um intelectual, não é um operário. E é claro que os operários não o recebem bem não, tá? De cara, quando ele tenta falar, já tem uns diálogos assim, super tensos. Quer um exemplo? Dá uma olhada nesse diálogo então que aparece na narrativa. Estendeu a mão, pedindo silêncio. Pelo que entendi, o companheiro Roberto traz autorização para fundar região aqui. O companheiro Roberto, apesar de não ser propriamente da nossa classe, é um rapaz sincero. Mas os companheiros, depois que ele falou, ficaram calados, como desconfiando. Eu creio que assim não se faz nada. O preto alto tomou a palavra. É porque nós já estamos fartos, camarada Rufino, de ir atrás dos doutores, e os doutores depois nos dão fora. O operário tem que andar com os seus pés, é o que eu penso. O camarada Roberto trabalha conosco desde os tempos do bloco camponês. Ele pode ser sincero, mas chegando aqui é para dominar. Vem organizar, vem chefiar, vem controlar. O operário é que deve guiar o operário, e não um elemento estranho à classe. Bem intenso esse diálogo, hein? O Roberto tenta falar alguma coisa, aí o camarada Rufino percebe uma tensão no ar, tenta, né, intervir ali em favor do Roberto, mas os operários não aceitam muito não. Tá? Seriam os intelectuais pessoas confiáveis? Será que dá para confiar nessa galera? Essa é a questão, esse é o questionamento que fica. Tá? Mais pro final aqui do nosso bate-papo eu vou falar um pouquinho sobre a própria autora, né? Que pensa, era uma escritora, logo nós podemos pensar nela também como uma intelectual. Guarda essa informação aí, daqui a pouco a gente volta nela. Bom, e a partir daqui, a narrativa vai se desenvolver, jovens, de maneira bastante tranquila, na verdade. Né? Diversas reuniões vão ocorrer, muita tensão. Os discursos, né, são absolutamente díspares, tá? Eles
até defendem o mesmo ideal, mas os operários sempre vendo os intelectuais, né? E o Roberto é essa grande representação do intelectual, eles sempre vendo os intelectuais como quase inimigos, né? Pessoas não confiáveis. E os intelectuais, por sua vez, tentam se mostrar confiáveis, mas em alguns momentos também você vai perceber que os intelectuais e o próprio Roberto, como grande representante, se colocam também de maneira, digamos, superior, né? Tem também uma soberba. Tá? Eles tratam os operários como pessoas menores que precisam dos intelectuais. Né? Sem nós, os intelectuais, vocês não conseguiriam nada, vocês não conseguem nem ler e escrever. Quem são vocês? Então tem muita desconfiança de um lado e tem muita soberba, muita arrogância do outro lado. Olha só que interessante. Lembra que eu falei agora há pouco para você pensar no quanto a própria Raquel de Queiroz era uma intelectual, era uma escritora? Tá? Pessoal, a Raquel de Queiroz, né, uma curiosidade aqui, não permaneceu por toda a vida ligada a movimentos de esquerda, né, ao Partido Comunista. Não. Quando ela publicou esse livro, ela tinha ali os seus 27, 28 anos de idade, algo do tipo. Então ela era uma jovem super idealista, super engajada em movimentos de esquerda. Né? Não há exatamente, né, efetivamente registros sobre isso que eu vou falar agora, mas dá pra gente pensar que... será que a própria Raquel de Queiroz não sofria críticas por parte do operariado? Ela, como uma intelectual que acreditava nos ideais de esquerda e talvez fosse criticada? Não sei dizer efetivamente, mas talvez nós tenhamos essa representação aqui. Fato é que, vamos voltar aqui para a narrativa, que é o que de fato nos interessa, fato é que na narrativa, sim, existe essa tensão, tá? E alguns momentos, pessoal, até de prisões. Porque existem alguns momentos em que os personagens eles se reúnem para ir às ruas, para se envolver ali em uma ou outra manifestação, e nisso a polícia aparece e prende uma galera. Tem muitos diálogos aqui também sobre essas prisões. Diversos personagens vão falar sobre outros camaradas, outros companheiros que ou estão presos ou estiveram presos. Então, o que acontece aqui é basicamente um desenvolvimento pautado nessas tensões sociais, nessas tensões políticas e em muito autoritarismo por parte das forças policiais. E aí, entre uma reunião e outra, o Roberto conhece uma mulher chamada Noemi. Pessoal, a Noemi também é uma mulher ali jovem, né, que está absolutamente empolgada, né, com aqueles idealismos sociopolíticos muito aflorados. Então ela se interessa pela luta, ela se interessa pelo engajamento, ela quer frequentar cada vez mais as reuniões, ela não se envolve muito. Tem uma coisa aqui muito forte também a respeito do papel da mulher, tá? Já vou falar que ela tem um papel específico dentro e também fora desse grupo, né, desse grupo de esquerda que estava se formando ali em Fortaleza. Então essa questão do papel da mulher também é muito discutida aqui pela Raquel de Queiroz nesse romance. E a Noemi, pessoal, então, ela tá muito empolgada. E aí ela conhece o Roberto, que é esse intelectual que vem de fora, que traz a sua ideologia. Bom, você já entendeu, né? Claro que em algum momento vai começar a acontecer ali, né, a rolar um xereguedê entre o Roberto e a Noemi. Pois é, pessoal, só que aqui existe um pequeno grande problema. A Noemi é uma mulher casada. Ela é casada com um cara chamado João Jacques, tá? E os dois têm um filho, o pequeno Guri. E aí, pessoal, aqui é tudo muito velado, né? É tudo muito passivo-agressivo. Por quê? Porque o João Jacques, no presente momento, não faz mais parte do movimento. A gente vai ver ao longo da narrativa que ele já fez parte do movimento e ele se decepcionou muito, né? Então, hoje, no tempo presente da narrativa, ele conhece muitos camaradas, conhece toda a ideologia, já esteve lá, só que agora ele faz piada com o movimento, ele faz piada com todo mundo, ele não gosta da galera, tá? A Noemi o considera um covarde, então ela fica muito chateada, porque lembra, ela quer entrar no movimento, então ela tá super empolgada, né? Já o João Jacques, fala esse movimento, ô Noemi, para com isso, tá? E aí nós temos a coisa então do papel da mulher aqui de maneira muito forte. Por quê? Dentro da família dela, ela tem, na visão do João Jacques, ela tem esse papel de mãe. E ela deve se restringir a esse papel de mãe. Então, quando ela sai para frequentar as reuniões,
ele entende a importância política daquilo, né? Apesar de não ligar muito, ele entende que ela tá ali empolgada, mas ele acha uma bobeira. Então ele fala, poxa, por que você tá indo a essas reuniões? Fica em casa, afinal de contas você tem que cuidar do guri, né? Sendo que ele mesmo estava em casa e podia cuidar do guri. Mas não, ela que deveria estar lá. Né? Então olha a coisa do papel da mulher. E lá no grupo também, nessa questão do papel da mulher também é muito discutida. Por quê? Porque a Noemi e outras mulheres também não têm muita voz, né? Elas ouvem ali, não frequentam todas as reuniões, quando recebem uma missão ou outra, geralmente é algo menor, tá? Então o papel da mulher sendo discutido aqui é bem interessante, tá? Claro que a gente vai ter aqui a formação, né, de um triângulo amoroso. E só para você ter uma ideia de como andava esse verdadeiro distanciamento entre o pensamento tudo idealista da Noemi e essa visão já cansada do seu marido, João Jacques, dá uma olhada nesse trechinho que eu separei pra gente. Meu bem, queria que você não fosse mais essas coisas. Leia, estude e discuta se quiser. Mas não se meta nessas organizações idiotas, que só terá decepções. Eu já conheço isso tudo desde o Rio. Por que insiste? Noemi pôs as mãos nos joelhos e, por sua vez, o encarou, já hostil. Eu é que devo perguntar, por que você insiste? Ô, João Jacques, por que você não procura voltar a ser o que já foi? Ele não se importou com o patético da exclamação. Antes, se irritou, insistiu que já sabia tudo, já conhecia tudo. Debalde, Noemi exclamou. Mas eu não conheço nada. Eu não sei de nada e quero aprender por mim. João Jacques largou o cigarro, chegou para a mulher, fez como se não ouvisse suas exclamações, voltou à insistência. Por que você não me promete que desiste? É tudo tão inútil. E aqui já deu para você ter uma bela ideia de como andava esse relacionamento, né? Não andava muito bem das pernas. E nisso, claro que a Noemi vai se interessando cada vez mais pelo Roberto, que representava todo o idealismo que ela tanto admirava nesse momento. Ela vai se distanciando cada vez mais do marido, só que lembra que eu falei para vocês agora há pouco? O João Jacques já fez parte de tudo aquilo. Então ele conhece o linguajar, ele conhece as ideologias, ele conhece o modus operandi e ele percebe que o Roberto vai se aproximando cada vez mais da Noemi, mas tudo é muito velado, tudo é muito passivo-agressivo, demora muito para estourar uma discussão. Né? O João Jacques vê o Roberto chegando com a Noemi, lá das reuniões, e aí ele só pergunta, estão chegando tarde, né? O Roberto olha e fala, A Noemi olha e fala, pois é, fica aquele silêncio e tal. A impressão que dá é que todo mundo ali já entendeu o que está acontecendo, inclusive o João Jacques, mas ele não fala nada, ele vai guardando, tá? Até que o Roberto e a Noemi começam de fato a ter um caso e o Roberto começa a pressionar a Noemi. E aí, Noemi, quando você vai largar o João Jacques? Larga esse cara, você não gosta mais dele? Larga logo. Larga, larga. E a Noemi dizendo, mas peraí, Roberto, calma, a gente tem o guri, não é assim. Larga, larga. Não, mas peraí, larga. O Roberto, sério, nesse momento da narrativa, o Roberto, cara, muito chato. Pensa num cara que pesa na Noemi. E pesa, até que depois de muita treta, muito conflito, muito choro, muita discussão, muita briga, a Noemi de fato abre o jogo com o João Jacques e fala, olha, não dá mais, eu quero que você vá embora e abra caminho para eu ser feliz. E aqui você já deve imaginar como o João Jacques respondeu, né? Ele que tinha esse ar, né, meio sarcástico, meio irônico e tal, ele olha pra ela e diz, ele não se exalta, ele olha pra ela e diz, tá, meio que eu já sabia, né? Não, tranquilo, eu só vou pegar o guri então e levar comigo pro Rio de Janeiro, tudo bem? E aqui a Noemi fica desesperada. Não, você não vai levar o guri, não vai levar o meu filho, ele é meu, ele saiu de mim, então ele é meu. A vida diz que o guri é meu porque a criança é da mãe, né, pertence à mãe e tal. E ela o acusa de usar a estratégia mais baixa possível para se vingar dela. Né, por ela o estar deixando. Tá? E aí ele meio que admite que está se vingando, mas depois joga na conta dela e fala, não, peraí, você que está indo embora, então eu posso ficar com o garoto sim. Ela protesta, não aceita, até que ele veste um paletó, dá um abraço no filho e sai para caminhar, pistola da vida.
E olha, todo esse conflito vai se resolver, bem entre aspas, de maneira até bastante rápida. Um belo dia a Noemi, né, ela sai para trabalhar, tá? Um belo dia a Noemi volta do trabalho e simplesmente percebe que o João Jacques não está mais em casa. Para sorte dela, para o alívio dela, o guri está. Então realmente ele decidiu não tirar, né, o garoto, né, o guri, das mãos, né, do cuidado da mãe. Mas ele sim vai embora de fato para o Rio de Janeiro. Mas jovens, deixa eu fazer aqui aquela nossa pausa estratégica e super rápida só para pedir algumas coisas para você. Por favor, se você está curtindo o canal, poxa, deixa um like aí, se inscreve aqui também no Leio Logo Escrevo e ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo. Pessoal, e se você curte também, se você gosta, né, de acompanhar o formato áudio, tem podcast do Leio Logo Escrevo também, tá facílimo de achar, é só procurar aí nessa plataforma que tá tudo certo. Você consegue também acompanhar essa análise via áudio, caso prefira. Eu também estou aí nas redes sociais, é só procurar canal Leio Logo Escrevo, tá? Diversas postagens, diversas análises super rápidas, pode te ajudar bastante também. E por fim, se você curte tanto esse canal a ponto de achar que esse canal merece uma ajuda financeira da sua parte, eu já agradeço demais e digo que existe a possibilidade do botão Valeu. É só clicar nesse botãozinho e tem diversas opções lá com diversos valores, caso você queira dar uma força financeira também para o Leio Logo Escrevo. Será muito bem-vinda, eu já deixo aqui o meu muito obrigado. Valeu, jovens, pela parceria de sempre, tamo junto e agora bora voltar para a análise. E aqui tem uma cena interessante, olha que curioso. Tinha uma mulher que trabalhava ali na casa, né, do João Jacques e da Noemi, que é chamada de comadre. Ela dava uma força ali. E a comadre começa a olhar torto para a Noemi. Né? Ela entende que a Noemi é, digamos, a vilã da história. Então ela passa a olhar torto, não responde mais as perguntas da Noemi ou responde de maneira super áspera. E isso começa a se espalhar pela cidade. A Noemi trabalha, né, num local chamado de fotografia, com F maiúsculo. Vamos imaginar, né, que ela trabalhava, digamos, numa espécie de estúdio de fotografia. Né? Pensa que a gente está falando da década de 1930. Então, né, para você tirar uma fotografia e essa fotografia existir como registro, tá? Demorava um tempinho, você precisava de um estúdio, revelar a foto, esse tipo de coisa. Não era simples como é hoje. Então ela trabalhava nessa fotografia, nesse estúdio. E no caminho para o trabalho, ela percebe que todo mundo está olhando torto. Quando ela chega no trabalho, todo mundo está olhando torto. Tem uma menina lá que, né, também chega ali na fotografia de vez em quando, né, que passa a olhar torto para ela, até que a Noemi é demitida da fotografia. O chefe dela chega, né, a Noemi até entende o que ele fez, ela fala, não, eu imaginei que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria, ela nem o culpa, mas o chefe dela chama e fala, Noemi, não dá, eu preciso de clientes, eu preciso de freguesia. E eu tenho muitas clientes que dizem que não virão mais aqui enquanto você trabalhar aqui. Então, desculpa, eu preciso te demitir. E ele demite a Noemi por conta dessa questão pessoal, né, na formação desse triângulo amoroso aí. E agora a Noemi vai morar com o Roberto, só que ela passa a depender agora só do Roberto. E ele, né, que tirava grana escrevendo para um jornal ali, não tirava muito dinheiro, não fazia muito dinheiro. E aqui é bem interessante também. Olha que legal pensar que a Noemi, até aquele momento, não dependia totalmente do João Jacques do ponto de vista financeiro. Não, eles não eram ricos, a vida era difícil, eles pagavam aluguel, inclusive, numa casinha bastante simples, tá? Mas ela tinha a grana dela. Agora não, ela passa a depender da figura do homem. Tá? E tudo fica muito difícil e isso a machuca, a magoa muito. Ela não gosta de ser agora essa pessoa que vai depender financeiramente do cara, mas infelizmente é o que acontece. Nesse momento da narrativa, já morando com o Roberto, em uma noite, pessoal, o guri passa mal. Ele começa a ter um febrão, né? Muita febre, e aí a Noemi se preocupa, pede pro Roberto chamar um médico, ele vai até a casa de um médico, volta com o médico faz um exame, entende que não é algo corriqueiro, parece não ser algo simples, mas ele dá uns remédios, o guri parece que vai melhorar um pouquinho, mas no dia seguinte ele piora, o médico volta, eles tentam fazer alguma coisa, não dá muito certo,
E de maneira super abrupta no livro, né? Isso dura pouquíssimos capítulos, né? Acho que uns 2 ou 3 capítulos no máximo. Tá? Os capítulos aqui são relativamente curtos, né? Tem capítulos aqui de 3, 4 páginas, tá? E rapidamente, pessoal, o guri morre. Tá? Não se sabe exatamente qual é a doença, mas depois desse mal súbito, desse febrão, o guri morre. E aí o final da narrativa, né, será rodeado por toda essa melancolia, por toda essa tristeza que atingiu então a vida da Noemi. Tá? O seu marido, que ela mesma diz que era um cara muito bom, apesar de não fazê-la feliz mais, mas ele era um cara muito bom com ela e com o guri, tá? Ele havia ido embora, ela não sabia agora como contar isso pra ele, ela não tinha mais o filho, e ela entra meio que num estado catatônico, ela chora muito pouco, né? Ela fica olhando pro nada, meio absorta assim, catatônica, demora alguns dias para que ela de fato chegue em casa, entre no quarto, olhe para o espelho e desabe de chorar. Parece que isso é meio que um divisor de águas ali na vida dela. Né? A gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho da narrativa e já se prepara que será um final bem melancólico. O Roberto até tenta consolá-la, né, conversar com ela não quer conversar com ele nem com ninguém, tá? Depois da morte do guri. A gente já não ouve mais falar do João Jacques, então ele não vai reaparecer no livro. A gente não sabe exatamente qual será a reação dele quando ficar sabendo da morte do filho. Não teremos acesso a essa informação, tá? E, de repente, pum, a narrativa dá um salto. Aqui a gente já está indo ali para os últimos 3 capítulos, tá quase acabando o livro. A narrativa dá um salto. Né? Passa-se um tempo, passa-se um ano mais ou menos, e lá pro finalzinho da narrativa, depois de todos esses acontecimentos, a gente tem uma cena que é a seguinte: a Noemi subindo uma rua, uma ladeira, e olhando para um muro, De repente ela olha para o muro e o narrador aqui conta pra gente que ela tenta ler ali no muro uma pichação. A pichação já está super apagada, né, isso é bem simbólico, tá? Super apagada, e ela só consegue lembrar o seguinte: ah, Roberto, foi ele que fez essa pichação com aquele seu caráter idealista, né? Colocou a sua ideologia no muro e pichou ali essas palavras de crítica social, de denúncia social. Que saudades do Roberto, poxa. E aí ela diz o seguinte, ela pensa, né? Roberto, você devia ter deixado que eu fizesse aquilo sozinha. Por que você fez aquilo, Roberto? Você não imaginava que eu ficaria sozinha se tudo desse errado, como de fato estou agora? Só eu e essa criança. Calma, calma, o narrador vai explicar tudo pra gente. O que aconteceu, pessoal, nesse salto de um ano foi o seguinte, né? Em algum dia, né, o Roberto e a Noemi estavam em casa e eles receberam uma missão do grupo, daquela célula comunista. Chega um carinha lá e fala para Noemi: ó, Noemi, seguinte, você precisa entregar esses panfletos aqui de divulgação ideológica. Tá? A Noemi fica super feliz e fala: poxa, agora eu tenho uma missão aqui dentro do movimento, uma missão importante, que bacana, vou fazer isso. O Roberto não deixa ela fazer sozinha. Né? Tem um pouco aqui de companheirismo, né? Ele quer fazer companhia para ela, mas tem um pouco também aqui de desconfiança, né? Ele não acha que ela dê conta de fazer aquilo sozinha, fica uma coisa meio velada, tá? Ela até fica chateada e fala: deixa que eu faço sozinha. E ele fala: não, eu faço questão de ir com você, vamos fazer isso juntos. Parece que ele quer supervisionar, enfim, né? E aí eles vão andando ali e tal, e aparece um policial. O policial pega os dois e leva o Roberto preso. Né? A Noemi também é presa, mas ela é solta rapidamente. Né? E aí a Noemi fica pensando nisso, né? Lá no futuro, um ano depois, ela fica pensando nessa ideia. Poxa, se eu tivesse ido sozinha, provavelmente eu teria sido presa, mas eu teria sido solta muito rapidamente. Agora o Roberto quis ir comigo, foi preso, eu fui solta rapidamente e ele nunca mais apareceu. E a gente descobre também que ela agora está grávida do Roberto, tá? Então por isso que ela estava subindo a rua com certa dificuldade, porque ela está grávida, né? Tá com de alguns meses já, então essa dificuldade para subir essa ladeira. Então, pessoal, a impressão que a gente tem nesse final de livro é uma impressão muito melancólica, tá? Por quê, pessoal? Aqui a narrativa vai simplesmente, pum, acabar.
com a Noemi lembrando, né, que o Roberto também não está mais com ela, então ela termina o livro sem o João Jacques, sem o Guri, sem o Roberto e com um novo filho, uma nova criança chegando agora. Como é que ela vai sustentar, como é que ela vai cuidar dessa criança nesse contexto tão desafiador, tão conflituoso, né? Então o final do livro é super melancólico, tal qual a realidade do Brasil na época também era super melancólica. Perceba que esse final, apesar de ser triste e melancólico, é super verossímil. É super verossímil. Tá? Assim termina a narrativa. Então é importante a gente pensar que tudo o que acontece na vida da Noemi representa, então, pessoal, muito do papel da mulher naquela sociedade, muito de uma classe trabalhadora, muito, né, operária, e muito também dessa relação entre a intelectualidade e o operariado. Uma relação que nem sempre era muito fácil. Bom, e para finalizar essa nossa análise, eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, pessoal, lendo esse livro, eu dividi aqui por conta própria, tá? Eu dividi esse livro em 3 grandes blocos, tá? Eu acho que em 3 grandes blocos a gente consegue perceber a narrativa. A gente tem um primeiro grande bloco, que é o bloco sociopolítico, o bloco do engajamento político, que é a formação do movimento, dessa célula comunista e tudo mais, as reuniões, essa treta entre os operários e os intelectuais, então isso toma uma boa parte do livro. Depois, na sequência, nós teremos a formação desse triângulo amoroso, o Roberto, a Noemi e o João Jacques. E esse triângulo amoroso, pessoal, até tem ainda como pano de fundo esse cenário político, as reuniões, continuam ocorrendo as reuniões. Mas eu percebi nesse livro que esse contexto, esse pano de fundo engajado politicamente, perde um pouco de força, né? O livro realmente passa a dar muita atenção, né? A narrativa passa a dar muita atenção para os dramas amorosos, para esse conflito amoroso nesse triângulo amoroso aí. E o terceiro bloco, pessoal, é o bloco em que o Guri morre. Tá? O narrador gasta um bom tempo aqui também falando da morte do Guri e de como isso afetou as pessoas, né, ali ao redor do Guri e principalmente, claro, a Noemi. Tá? Então esse terceiro bloco é o bloco da morte da criança. E pessoal, por que eu falei desses 3 blocos? Porque, olha só, eu gosto desse livro, eu acho a narrativa importante, interessante, num período específico do Brasil, bacana. Mas me incomoda um pouco esses saltos entre os blocos. A impressão que eu fiquei é que esses blocos não se comunicam muito bem. Me parece tudo meio abrupto, né? Você tem uma narrativa que é super política, que de repente se torna uma narrativa amorosa e de repente se torna uma narrativa pautada nas dores de uma mãe que perde o filho. São temas super importantes, super verossímeis, mas me parece tudo meio abrupto. Tá? Não acho que isso prejudique a leitura, a qualidade, não, mas realmente eu sinto falta aqui de mais conexão, tá? Mas percebendo esses 3 blocos, você consegue perceber a narrativa toda. Outra coisa importante, pessoal, são as palavras usadas ao longo do livro. Nós temos aqui diversos jargões desse mundo da esquerda mesmo, desse mundo da luta de classes, desse mundo da esquerda lá da década de 1930. Então aqui a gente está falando de fato de Partido Comunista. Todos os momentos aqui em que eu falo, né, de realidade da esquerda, mundo da esquerda, pense num movimento de esquerda situado na década de 1930. Tá? Então aqui, pessoal, nós teremos palavras como companheiro, essa palavra aparece muitas vezes, né? Companheiro ou companheiros no plural. Camarada ou camaradas, vai aparecer diversas vezes também. Nós temos a palavra classe, a palavra luta, a palavra operário ou operariado, tá? Então são diversas palavras que remetem a esse contexto mesmo, tá? Do pensamento de esquerda pautado, né? Situado ali no Brasil, melhor dizendo, situado no Brasil na década de 1930. E jovens, é isso. Chegamos aqui ao fim de mais uma análise, valeu mesmo, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela força, obrigado por estar junto com o Leio Logo Escrevo nessa jornada aí maravilhosa. Valeu mesmo, a gente se encontra numa próxima análise, tamo junto e...